Romanos, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do verso 18 até o verso 32. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção num detalhe que talvez esteja na sua tradução. Talvez você use a área como eu uso, Almeida Revista Atualizada, e ela começa assim. Preste bem atenção nesse detalhe, eu vou retomá-lo daqui a pouco. Diz a palavra do Senhor: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Invocando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência dos seus próprios corações, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, eles conhecem a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Amém. Meus irmãos, Romanos é um livro fantástico e muito cativante. Não é sem razão que os grandes eruditos e pregadores reformados têm considerado este livro como o mais importante de toda a Bíblia. Lutero, por exemplo, disse que Romanos é o mais puro evangelho. E foi lendo Romanos que a mente de Lutero se abriu e ele se converteu ao Senhor Jesus. Nós sabemos disso pela história. Ontem cantamos o hino, a Marselhesa da Reforma Castelo Forte. Calvino, por sua vez, afirmou que se conseguirmos atingir uma compreensão genuína de Romanos, nós teremos aberto uma porta de acesso aos mais profundos tesouros da Escritura. E é interessante que o primeiro comentário que Calvino escreveu foi justamente sobre Romanos. Agostinho, aquele grande teólogo da igreja cristã, os irmãos conhecem a história, depois de ver uma vida extremamente depravada e dissoluta, converteu-se justamente ao ler a carta de Paulo aos Romanos. John Wesley, ao entrar numa igreja em Londres, ele ouviu a introdução escrita por Lutero e disse que o seu coração se inflamou de tal maneira como nunca antes havia se inflamado. E ali mesmo ele se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Dr. Martin Lloyd-Jones, aquele grande expositor inglês, puritano inglês, Martin Lloyd-Jones pregou Romanos durante 13 anos na capela de Westminster. 13 anos. Eu tentei me aventurar. E o máximo que consegui foi pregar 5 anos, versículo por versículo, desta carta maravilhosa.
E eu quero encorajar os irmãos a lerem essa coleção de Dr. Martin Lloyd-Jones. É uma série de livros. Ele escreveu basicamente 50 páginas sobre um versículo. É muita coisa. Mas ele era um homem extremamente profundo e, além de ser um homem muito piedoso e culto. O nosso tempo aqui, irmãos, na Conferência Os Puritanos é um tempo curto. E nesse tempo eu quero dar uma visão geral sobre essa carta extraordinária e, ao mesmo tempo, trazer algumas aplicações práticas para a nossa vida cristã. Mas antes de ir ao texto, deixe-me dar algumas informações importantes sobre essa carta. Nós sabemos que o autor é o apóstolo Paulo, ele diz claramente isso, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. E Paulo escreveu essa epístola aos crentes que moravam na cidade de Roma. E nessa cidade havia uma pequena igreja, uma igreja ainda incipiente, formando-se ali, e era uma igreja composta tanto de gentios quanto de judeus. Era uma congregação mista, por assim dizer. Mas Paulo não foi o fundador da igreja de Roma. Paulo era estranho à igreja de Roma. É claro que há muitas especulações como a igreja de Roma teria sido fundada. A situação talvez mais provável é que judeus convertidos no dia de Pentecostes foram os primeiros a levar o evangelho até aquela grande capital do império. Provavelmente Paulo escreveu essa carta no ano 57 depois de Cristo, quando ele estava na cidade de Corinto, a caminho de Jerusalém, na sua terceira viagem missionária. Alguns textos que indicam essa probabilidade. O tema que todos os comentaristas reformados têm defendido por séculos é a justificação pela fé somente. Eu peço que os irmãos olhem para os versículos 16 e 17, está aí o grande fulcro, o centro, o tema que permeia toda a carta de Paulo aos Romanos. Versículo 16, pois não envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus, é o plano de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus, veja essa palavra como é importante, se revela. E é assim que Paulo vai introduzir o versículo de número 18. A ira de Deus se revela. Então a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então o grande tema da carta é a justificação pela fé somente. E essa carta, irmãos, ela tem uma divisão muito simples. Muito simples. Do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo trata de todos os aspectos doutrinários da carta. A depravação, a justificação, a santificação, a eleição e a glorificação. Então, tudo que Paulo tem para tratar, ele trata aqui do capítulo 1 ao capítulo 11. Do capítulo 12 até o final, Paulo demonstra como essas doutrinas devem ser aplicadas à vida cristã. Isso significa que Paulo ele entendia que doutrina e vida caminham lado a lado. E hoje, na nossa primeira mensagem, o nosso tema é: o homem é indesculpável perante Deus. Mesmo sem o conhecimento da lei revelada, o homem é indesculpável diante de Deus. Hoje, a minha filhinha mais velha faz 4 anos, exatamente hoje. E a hora que eu acordei, eu dei um abraço nela e disse assim para minha esposa: faz 4 anos que ela é indesculpável diante de Deus. 4 anos. E eu louvo a Deus pela vida dela, mas faz 4 anos que ela é indesculpável diante de Deus. E a passagem então, que vamos tratar nessa manhã está aí, Romanos 1, 18 a 32. E eu quero dar aos irmãos uma estrutura dessa passagem. Primeiro, nós vamos ver a revelação de Deus. Paulo diz que Deus está se revelando, tanto na sua criação quanto no coração dos homens. Depois, Paulo mostra a rejeição da humanidade deliberada frente à revelação de Deus. Deus se revelou, mas o homem se rebelou contra Deus. Ele rejeitou a revelação de Deus. E por fim, então, Paulo demonstra a retribuição de Deus, a disciplina de Deus na medida proporcional do pecado da humanidade. Vamos então ao nosso primeiro ponto, a revelação de Deus. Os homens são indesculpáveis por causa da revelação de Deus. Versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça.
É interessante, e eu chamei a sua atenção lá no início, que algumas das nossas versões em língua portuguesa falta uma palavra muito importante. Quantas versões aqui, podem levantar a mão sem nenhum problema, quantas versões começam assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade? Quase todas. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Está faltando uma palavra aí, infelizmente, e eu não sei porquê. Mas se eu fosse você, eu colocaria essa palavra aí. E a palavra é porquê. No texto grego, essa palavra ela vem de antemão. E eu vou explicar por que ela é importante. Porque dá a impressão que Paulo terminou um pensamento no versículo 17, dizendo assim: olha, o justo viverá pela sua fé. E de repente parece que é um corte no pensamento dizendo: a ira de Deus se revela do céu. Não parece isso? Mas no texto grego não. Diz lá: o justo viverá pela fé. E aí começa: por quê? Porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. O que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: o único modo de um pecador ser salvo é através da justificação pela fé. E por quê? Alguém perguntaria: porque a ira de Deus está sendo revelada do céu. Então, se não há essa palavra na sua Bíblia, você pode anotá-la ao lado, na minha está anotado aqui, porque é ela que faz toda a conexão entre o tema da carta e com tudo aquilo que Paulo vai explicar logo na sequência. Mas a pergunta é: o que é essa ira de Deus que está sendo revelada? Embora a ira seja um sentimento humano atribuído a Deus, nós sabemos disso, é um antropopatismo. A ira aqui significa, irmãos, a indignação de Deus contra o pecado. É a sua profunda aversão contra o mal. É uma hostilidade santa a tudo que é contrário à vontade de Deus. Tudo. E como é que essa ira é revelada? Como é que Deus revela essa ira aos homens pecadores? Paulo diz que essa ira está sendo revelada, o tempo aqui é presente. Ela não apenas foi revelada, ela está sendo revelada dia a dia. Mas deixe-me dizer uma coisa: a Bíblia fala de uma ira final, chamada de o dia do juízo. Todos os homens prestarão contas a Deus. Em outros momentos da história, Deus também revelou claramente a sua ira dos céus. O Dr. Martin Lloyd Jones gasta aqui 50 páginas para expor esse versículo. E é um bálsamo ler essas 50 páginas, porque ele nos dá vários exemplos. E o Dr. Martin Lloyd Jones diz que a ira do céu está sendo revelada, como por exemplo nos dias de Noé, quando Deus mandou o dilúvio. A ira do céu está sendo revelada quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, mandando aquela chuva de fogo para todo lado, nos dias de Ló. Deus está revelando a sua ira nas pragas do Egito, nos dias de Moisés. Deus está revelando a sua ira nas taças lá do Apocalipse, né? O último livro das Escrituras. Mas eu também não creio que é sobre isso que Paulo está falando aqui. Tudo isso é manifestação da ira de Deus. Mas Paulo está falando aqui não de uma ira visível, mas de uma ira silenciosa e invisível. John Stott, grande comentarista bíblico, diz que Deus opera, olha que coisa interessante, preste bem atenção. John Stott diz que Deus opera não pela intervenção, pesando a sua mão, mandando o povo do céu, mas pela não intervenção, deixando que homens e mulheres sigam o seu próprio caminho. Olha que coisa interessante. O maior peso não está no peso, mas está no retirar da sua mão. Mais à frente eu vou mostrar como é que Deus faz isso. Porque Deus os entregou, porque Deus os entregou, porque Deus os entregou. Mas a pergunta é: contra quem Deus está irado? Diz o texto, versículo 18. Contra toda impiedade e perfeição dos homens que abafam a verdade de Deus pela justiça. Alguns entendem impiedade como uma negação da religião, isto é, da existência de um Criador. E entendem também a injustiça como um pecado contra o próximo, ou seja, uma quebra dos 10 mandamentos. De um lado eu quebro as 4 primeiras leis, e do outro lado as outras 6 leis de Deus. Eu nego que Deus existe, e eu mudo, eu quebro o meu comportamento contra o meu próximo. E esses impiedosos e injustos, diz o versículo 18,
eles suprimem a verdade de Deus pela injustiça. Suprimir aqui significa tomar a decisão de viver para si mesmo, como lhe agrada, a despeito de Deus, da existência de Deus e da sua lei revelada nos corações, ou como se Deus não existisse e não se importasse com seus pecados. É isso que significa suprimir ou deter a vontade de Deus. Por isso que o pastor William MacLeod falou ontem à noite. O sentido mais próprio aqui de deter, que é como está aí na sua tradução, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm. O sentido de deter aqui é suprimir, ou traduzindo literalmente do grego é sufocar. É como alguém que agarra para a pessoa pelo pescoço e tenta afundar essa pessoa debaixo da água. Ela está sufocando. E é isso que o pagão faz. Ele tenta de todos os modos possíveis sufocar a existência de um Deus, de uma lei que está impressa no seu coração. É isso que ele está fazendo. Eu sei que Deus existe. Eu sei que Deus escreveu uma lei no meu coração, mas eu nego isso. É isso que Paulo está dizendo aqui. Mas Paulo agora vai nos dar detalhes de como o homem faz isso. Versículos 19 e 20. Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E Paulo diz, tais homens são por isso indesculpáveis. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, irmãos. O Deus que em si mesmo é invisível, e a quem não se pode conhecer, ele fez-se visível, dando-se a conhecer através das obras criadas. A criação é uma manifestação visível de um Deus que é invisível. É uma manifestação compreensível de um Deus que de outra forma permaneceria eternamente desconhecido de nós. Ou numa linguagem poética, Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos, ou as obras do seu poder. Ou na linguagem da teologia sistemática, nós chamamos isso de a revelação geral. Ou seja, para todos os homens. É uma revelação geral porque ela é universal, é para todos os homens. É uma revelação contínua porque é desde a criação do mundo até a consumação do mundo. E há também uma revelação criacional, porque ela revela a glória de Deus através das coisas que foram criadas. E nesta revelação de Deus, nós podemos então, como disse Paulo aqui, olhar, perceber, contemplar os atributos de Deus. A sua bondade, a sua pureza, a sua perfeição, a sua organização, o seu poder e até mesmo, diz Paulo, a sua própria divindade. Vejam, irmãos, nós estamos aqui num lugar lindo, num lugar privilegiado. Me botaram num quarto aqui, de frente para o mar. E aí você acorda, 6 e pouco da manhã, querendo dormir mais com a sua filhinha cutucando você. E aí você abre a cortina e você olha para esse mar lindo, para essa brisa maravilhosa. E não há como você não dar glórias a Deus por isso. Não há como você estar num lugar como esse e não dizer, bendito seja o nome do Senhor. É isso que o ímpio deveria fazer. O ímpio deveria olhar para toda essa imensidão de montanhas, mares, céus, terra, para tudo aquilo que Deus criou, e ele deveria dizer assim, é verdade, o Senhor existe. E ele deveria dar toda a glória a Deus, mas não é isso que ele faz. Ele sufoca essa verdade. Ele diz, eu sei que o Senhor existe, mas eu não quero adorar o Senhor. Eu prefiro adorar a mim mesmo. Eu prefiro existir para mim mesmo. Na mente e no coração do ímpio, ele sabe que existe um Deus, ele sabe.
Todo ser humano, em qualquer lugar deste mundo, mesmo numa tribo mais remota, ele tem o senso divinitas. Ele tem o senso da divindade. O senso de que existe um Deus. E não só isso, mas de que esse Deus está irado e ele precisa fazer alguma coisa para aplacar a ira desse Deus. O homem sabe disso. Mas ele tenta negar isso de todos os modos. E diante desse fato, a conclusão do apóstolo Paulo, irmãos, é taxativa. Final do versículo 20. Por causa disso, tais homens são indesculpáveis diante de Deus. Porque Deus se deu a conhecer, por meio da sua criação, é que os homens se tornam culpados diante de Deus. A palavra culpa aqui, ou indesculpável, é a palavra apologia. E significa o homem não pode se defender, se desculpar, se apologizar diante de Deus. Ele não pode fazer isso. O ponto de Paulo é que através da revelação geral, as pessoas podem conhecer o poder de Deus, a sua divindade, a sua glória. E que essa sabedoria, veja, embora não seja suficiente para salvá-los, é perfeitamente suficiente para condená-los, porque eles não vivem de acordo com ela. E o homem sabe disso. Portanto, irmãos, nenhum homem poderá escapar diante de Deus no último dia. Nenhum homem vai poder chegar diante de Deus no dia do juízo e dizer: eu não sabia que o Senhor existia. Eu não tinha ideia dos seus preceitos. Ele não vai poder dizer isso. Todos os homens são indesculpáveis diante de Deus. Meu segundo ponto nesta manhã é a rejeição. Versos 21 a 23. Os homens são indesculpáveis por rejeitarem a revelação geral de Deus. E por causa disso, segue aqui, irmãos, um processo terrível. Versículo 21. Tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Paulo afirma, como já dissemos, que os homens possuem um conhecimento nato de Deus, na sua mente e no seu coração, mas eles sufocam essa verdade. Portanto, eles não fazem o que deveriam fazer, que é glorificar a Deus e lhe render gratidão. Eles não conseguem vir para um lugar como este e, no mínimo, dizer graças a Deus. Eles não conseguem assentar-se diante de uma mesa farta de comida, de fruta, de tudo, e dizer assim: muito obrigado, Senhor, porque isso é fruto da tua providência e da tua misericórdia. Eles não fazem isso. Muito pelo contrário, Paulo diz ainda no versículo 21, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Irmãos, o homem passou a raciocinar sem levar Deus em consideração. O homem perdeu até a referência do seu pensamento. Deus não é mais a referência dele, mas é ele mesmo. Os homens entronizaram o pensamento lógico, a análise racional, o método científico, com o fim de obter respostas aos seus anseios mais profundos. Mas isso não passa, irmãos, de um ledo engano, de um engano tolo. Quando Paulo diz que eles se tornam nulos, a palavra que mais específica é fúteis. Esse é o sentido da palavra grega. Ou seja, os seus pensamentos não valem nada, não levam a nada, não dão resposta nenhuma aos grandes anseios humanos. Está aí os grandes filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, os racionalistas, os empiristas, os filósofos modernos que não dão resposta nenhuma. Eles falam por uma hora sobre coisas importantes e não dizem nada, não respondem nada. Para os pensadores pagãos, a grande pergunta ainda permanece: de onde viemos? Para onde iremos e qual é o propósito de tudo? E não só isso. Os seus corações estão obscurecidos. Quando os homens rejeitam a Deus, que é a fonte de luz, os seus corações ficam em trevas. E como nós bem sabemos, o coração é a fonte do homem. Se o coração estiver em trevas, tudo estará em trevas. A sua razão, as suas afeições, os seus sentimentos e as suas volições, as suas ações. Tudo estará em trevas.
Versículo 22. E ainda, por causa dessa rejeição, tornaram-se sábios aos seus próprios olhos, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. O homem, irmãos, no seu estado de depravação espiritual, ele perdeu o senso de autoavaliação. Ele acredita que a sua sabedoria é suficiente para lhe dar respostas, mas no fim ele sabe que não tem a resposta. Se você vai a uma livraria qualquer, o que é que você mais encontra lá? Se você vai, por exemplo, a uma Saraiva, você pode, você consegue, olhe para dentro, busque respostas em si mesmo. 10 passos para uma vida melhor, 10 passos para o sucesso, 10 passos para vencer a autoajuda, irmãos. O homem inculcou-se sábio. O puritano John Owen disse uma coisa muito interessante. Ele diz que o conhecimento de um homem orgulhoso é o trono de Satanás em sua mente. Às vezes, você vê pessoas tão instruídas, tão cultas, pessoas tão bem formadas, cheias de títulos, mas extremamente vazias por dentro, sem rumo, sem propósito, vivendo em constante depressão e todo tipo de síndrome moderna. E há tantas hoje. No fim, Paulo diz que quando o homem rejeita esse conhecimento de Deus, ele se torna um louco, um tolo, um embrutecido. Às vezes você olha para algumas ações humanas e fala assim, meu Deus, não é possível que um homem criado à imagem de Deus, à semelhança de Deus, possa fazer isso, mas pode. Sabe por que pode? Porque ele rejeitou a Deus. E quando o homem rejeita a Deus, os seus pensamentos se tornam nulos, tolos. Mas Paulo diz ainda no versículo 23, que esses homens tornaram-se idólatras e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por causa da deliberada rejeição da revelação de Deus, os homens mudaram a glória do Deus incorruptível. O homem preferiu rejeitar a Deus, mas ele não conseguiu viver sem um Deus qualquer. Quando o homem não adora ao Deus verdadeiro, ele adora qualquer outra coisa. Ele adora o sol, ele adora a lua, ele adora as estrelas, ele adora a paca, o jacaré, ou qualquer outra coisa assim. O apóstolo Paulo esteve em Atenas, na Grécia, que era a capital intelectual do mundo. E Paulo viu ali altares a todos os deuses, inclusive um altar vazio ao Deus desconhecido. Tal era a idolatria daquele povo, embora hoje os ídolos não sejam tão diferentes assim. Mas nós temos também os nossos ídolos modernos. O grande reformador João Calvino, ele disse que todos os homens têm pretendido fazer para si próprios uma figura de Deus. E aí vem uma frase célebre de Calvino, porque o seu coração é uma fábrica de ídolos. As imagens são uma forma, irmãos, de expressar a idolatria, mas não é a única. Pessoas idolatram outras pessoas. Idolatram a si mesmos, idolatram o dinheiro, o sexo, a fama, a popularidade, a natureza, como se fosse uma mãe. Idolatram a comida, a bebida, o trabalho, a família, os filhos, o carro, e assim por diante. O Deus de um ateu teórico é ele mesmo. Quando Deus não é o nosso Deus, o Deus verdadeiro, nós vamos idolatrar qualquer coisa na nossa vida. O terceiro ponto nesta manhã é a retribuição de Deus. Deus se revelou, o homem rejeitou essa revelação de Deus, e agora Deus vai retribuir o homem na medida do seu pecado. E aqui é uma passagem bastante pesada, e eu quero que os irmãos prestem bem atenção. A consequência da rejeição é trágica. É como se fosse uma espiral assim, numa descendente. E a maior retribuição de Deus, eu disse lá atrás, não está em Deus pesar a sua mão. Às vezes você vê tanta manifestação da depravação humana,
E lá no nosso coração não dá vontade de dizer assim, Senhor, manda fogo. Senhor, manda uma tsunami e acaba logo com isso tudo. Manda logo, Senhor, um asteroide 2 vezes maior que a Terra e destrói isso aqui tudo. Às vezes, lá no nosso coração, a gente pensa nisso. Tal é a depravação humana. Senhor, manda um dilúvio como nos dias de Noé. Mas eu quero dizer aos irmãos que esta não é a pior manifestação da ira de Deus. A pior manifestação da ira de Deus está em Deus entregar o homem a si mesmo. Eu quero que você preste bem atenção, Paulo vai repetir isso 3 vezes. Verso 24, verso 26 e verso 28. Porque Deus os entregou, porque Deus os entregou, porque Deus os entregou. Vamos ao primeiro deles, versículo 24. Deus entregou os homens, irmãos, à imundícia. 24 e 25. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Sabe o que Deus fez? Deus entregou o homem a si mesmo. Ou literalmente, Deus abandonou o homem à sua própria sorte, à sua própria mercê. É como se Deus tivesse dito ao homem, ok, você me rejeitou, então é pecado que vocês querem, é pecado que vocês terão. É isso que Deus está dizendo. Deus abandonou ao homem a sua própria imundícia. Essa expressão é muito forte, ela significa impureza sexual, luxúria, todo tipo de depravação. E, irmãos, o que nós mais vemos na nossa sociedade moderna é imoralidade sexual. Aquilo que antes era feito nos campos e nas escuras, hoje é feito escancaradamente ao sol do meio-dia, transmitido para milhões de pessoas. Recentemente nós tivemos no sul do país uma exposição, lembra-se disso no museu? E depois de tanto protesto, retiraram a exposição. Havia até mesmo cenas de relações sexuais entre homens e animais, bestialidade. Em São Paulo, recentemente, logo depois daquele episódio, as crianças visitaram um museu simples. E podiam ver um homem nu, deitado no chão, e pior, podiam tocá-lo. E diziam, não, isso aqui é arte, é expressão da arte. Não, isso é depravação. É corrupção moral. A TV e a internet, irmãos, são um mundo aberto à imoralidade. Antigamente, se você quisesse ver imoralidade, você ligava a TV fora do horário convencional. Hoje, em qualquer horário, você vê imoralidade. Até mesmo em horários nobres. Mas eu quero que você entenda que tudo isso é fruto da concupiscência do coração. Que é aquele desejo desenfreado do coração para fazer aquilo que ele quer. O coração do homem, irmãos, não tem limites para a maldade. Aliás, o Senhor Jesus fez um diagnóstico preciso no coração. Ele diz que do coração procedem lá as fontes da vida. E ele diz que também procede tudo aquilo que é mal, adultério, homicídio, roubo, contenda, etc. O pastor de Genebra, João Calvino, disse: a causa do pecado e as suas raízes sempre residem no próprio pecador e jamais tem a sua origem em Deus. Pois resulta sempre verdadeiro: tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim vem o teu socorro. O coração do problema, irmãos, o coração do problema é o problema do coração. Um coração que não tem a revelação especial, que não tem a graça do Senhor Jesus Cristo, que não tem a santificação do Espírito, jamais desejará aquilo que é bom, senão aquilo que é imundo e que é desprezível aos olhos do Criador. O fim da concupiscência do coração, diz Paulo, é a desonra do próprio corpo, para desonrarem os seus próprios corpos. Deus criou o homem, com a sua imagem e semelhança, para um fim glorioso. O homem era coroa da criação, a imagem do Deus invisível, feito para expressar a glória desse Deus invisível. O homem deveria viver corandeu diante da face de Deus. Mas esse homem preferiu inverter tudo, desonrando de maneira imoral o seu próprio corpo, que é a imagem de Deus.
Todo tipo de pecado e miséria, irmãos, cabe nessa palavra. Mas certamente Paulo está apontando para um pecado aqui muito mais específico, que é o homossexualismo, a homossexualidade. Os homens desonraram a Deus quando rejeitaram a sua revelação. E agora Deus os entregou para si mesmos, a fim de desonrarem o seu próprio corpo. Eu quero que os irmãos notem, prestem bem atenção. Deus retribui o pecado na medida. Assim como o homem adulterou a glória de Deus, agora o homem vive em adultério natural. Corrupção aqui significa adultério. Vocês adulteraram a minha glória, eu vou adulterar o relacionamento de vocês. A retribuição vem na medida do pecado. No verso 25, Paulo reforça mais uma vez a razão pela qual Deus entregou o homem imundícia. Ele diz lá, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, eles mudaram. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. O homem inverteu as coisas. Ele transformou a verdade de Deus em mentira, a justiça em pecado, a santidade em imoralidade. Ele preferiu se curvar à criatura e não ao Criador. E quando Paulo lembra que Deus é esse Criador, ele não tem como deixar de fazer aqui uma doxologia. Ele é bendito eternamente. É isso que vocês deveriam fazer e não fazem. Segundo lugar, primeiro lá, Deus entregou os homens à imundícia. Segundo, Deus entregou os homens às paixões infames. Versículos 26 e 27. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Porque até as mulheres, Paulo diz até porque não era de se esperar isso, mas a corrupção é tão grande que atacou não apenas o homem, mas também a mulher. Nós sabemos disso, Gênesis 3. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Nos versos anteriores, Paulo tinha em mente pecados mais genéricos, mas aqui Paulo trata de um pecado específico: a homossexualidade. E Paulo afirma que Deus os entregou às paixões infames, isto é, as paixões, literalmente, desonrosas. Paulo conhecia muito bem a sua cultura. Paulo era um homem bastante antenado na sua cultura. E ele sabia do que estava falando quando disse que o homossexualismo é parte da retribuição de Deus ao homem. Roma era conhecida como o lugar mais dissoluto da sua época, mais imoral da sua época. Os irmãos terem ideia, 14 dos 15 imperadores romanos praticavam a homossexualidade. Disse que o imperador Júlio César, aquele grande Júlio César, o Abe César, era conhecido como o marido de todas as mulheres e a mulher de todos os maridos. Tal era a sua depravação moral. Corinto, na Grécia, por sua vez, lugar onde Paulo escreve a carta aos romanos, havia incontáveis prostitutas, inclusive prostitutas cultuais, nos templos pagãos. E não foi sem razão que Paulo escreveu sobre os perigos da imoralidade no meio cristão. Está lá a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. A posição de Paulo, irmãos, é firme. O homossexualismo é pecado, porque ele muda os fundamentos da criação. Deus criou macho e fêmea. E esse é um detalhe interessante aqui na nossa passagem, né? Aqui na nossa Bíblia, Paulo usa as palavras homem e mulher, mas no grego não é homem e mulher, não. São palavras diferentes, é macho e fêmea. Interessante isso, não é? É justamente para estabelecer um contraste não sociológico, porque hoje essa ideologia de gênero é muito forte, né? Você pode ter ser homem, se você quiser ser mulher, você seja. É uma questão interna. E Paulo está dizendo, não. Homem é homem e mulher é mulher por definição biológica. Não é por um construto social.
Homem é homem e mulher é mulher. E Paulo diz assim, Deus fez macho e Deus fez fêmea. Para nós, irmãos, por causa dessa terrível ideologia de gênero, essa distinção aqui entre macho e fêmea faz toda a diferença. E Deus queria estabelecer essa diferença, deixar muito claro. Deus criou o homem para ser homem, Deus criou a mulher para ser mulher. E Paulo termina dizendo que essas pessoas que são e vivem como sexuais recebem em si mesmos a merecida punição do erro. A pior punição, irmãos, é a degradação do próprio corpo. Eu quero dizer uma coisa aos irmãos. No íntimo, aqueles que vivem assim, na prática da homossexualidade, lá no íntimo, eles sabem que não é normal, que não é natural, eles sabem disso. E por que eles sabem? Porque existe uma lei escrita não em tábuas de pedra, mas aqui, dentro do coração. Então, quando essas pessoas estão praticando aquilo, elas sabem que aquilo não é natural. Porque lá dentro tem uma lei dizendo assim, isso é adultério. Mas diante de tão grande depravação e imoralidade, que toma conta da terra, a grande pergunta é, onde é que está Deus que não pune e não castiga a humanidade? Como fez nos dias de Noé e nos dias de Ló, mandando fogo do céu? E a resposta é simples. A prova de que essa humanidade está debaixo do juízo de Deus é justamente a crescente prática do homossexualismo desenfreado no mundo. Muitos de vocês moram aqui no Nordeste, mas devem ter ouvido alguma reportagem sobre a parada gay em São Paulo, 2 domingos atrás. Ouviram sobre isso, não ouviram? Irmãos, ali você imagina de tudo. Não me lembro agora se foi na edição passada, retrasada, um deles ali se fazendo de Jesus Cristo na cruz, travesti, transexual, zombando do Senhor. Mas não só aqui, irmãos, no mundo todo, dentro de várias denominações históricas que se corromperam, se apostataram, aceitando a prática homossexual, fazendo casamento entre homossexuais, ordenando pastores homossexuais. Eu estava lá na Escócia, no ano em que a Assembleia Geral da Church of Scotland, da Igreja da Escócia, estava discutindo se aceitaria um pastor na prática homossexual ou não. Discutindo se aceitaria. Eu estava lá. Irmãos, eu vi de perto o estrago que o liberalismo teológico fez na Igreja da Escócia. Templos e templos fechados, vendidos. Eu fui a uma reunião de presbitério e fiquei extremamente escandalizado com o que vi ali. Nos Estados Unidos, a nossa igreja mãe, a PCUSA, depravou-se por completo, aceitando hoje todo tipo de prática homossexual, pastores, fazendo casamento. A homossexualidade está tomando conta, irmãos, de todos os lados, no mundo todo. E por que Paulo, ele coloca o seu fulcro aqui, o seu pensamento, o centro do seu pensamento aqui? O certo puritano disse que o homossexualismo é a pior manifestação da depravação humana. Mas eu quero ressaltar uma coisa importante aqui, irmãos, para dar um contrapeso. É importante ressaltar, irmãos, que como cristãos nós respeitamos a decisão de cada ser humano de viver como ele quer. Nós somos seres moralmente livres para viver segundo as inclinações do nosso coração. A homofobia é errado, claro que é óbvio. Bem como qualquer violência praticada contra uma pessoa homossexual deve ser repudiada, sem dúvida nenhuma. Claro que deve. Mas, por outro lado, a igreja do Senhor não pode se calar. E ela precisa manter firme a sua posição histórica, mesmo diante dessa esdrúxula decisão do Supremo Tribunal Federal, de criminalizar, colocar no mesmo nível
de racismo, quer pregar contra o homossexualismo. E a igreja tem que se levantar e ficar firme na sua posição histórica e dizer, sim, é pecado e eu não concordo com isso. Embora eu respeite quem pratica, mas a igreja precisa manter a sua posição firme. Em último lugar, o terceiro momento em que Deus entregou o homem à imundícia, Deus entregou o homem às suas paixões. Mas Deus agora entregou o homem a uma disposição mental reprovável. Versículos 28 a 32. Eu vou destacar aqui a leitura que nós já fizemos. É um texto longo, mas eu quero destacar algumas coisas aqui. Nós temos aqui uma lista de 21 pecados que marcavam o mundo greco-romano. Infelizmente, não temos tempo aqui para expor cada um desses pecados, elencados aqui por Paulo, mas eu quero aqui destacar algumas coisas importantes. Paulo diz que Deus entregou uma disposição mental reprovável. Em outra versão, até da letra, Deus os abandonou uma mente reprovada, condenado não só pelo que pratica, mas pelo que aprova quando Deus condena. Em termos práticos, irmãos, uma mente reprovada, uma mente que perdeu a capacidade de discernir o certo e o errado, de perceber as consequências do pecado, de indignar-se e revoltar-se contra as coisas erradas, de avaliar o castigo e o juízo decorrentes da prática dessas coisas. Uma mente condenável aprecia e tem prazer no que é errado. Ela vive se justificando, pensando que o pecado é uma coisa normal. Hoje em dia, o que nós vemos mais é isso, irmãos. Por exemplo, se alguém se divorcia e se casa novamente, alguém vai dizer assim, mas ele tem o direito de ser feliz. Já viram esse argumento esdrúxulo, infantil, imoral? Se a pessoa rouba, vão dizer assim, mas ele rouba porque precisa, tadinho. Se alguém pratica uma coisa indecente em lugar público, alguém vai dizer assim, mas ele tem o direito de expressar a afetividade dele. Percebam que o homem está em todo tempo tentando se justificar diante de Deus. Ele sabe que aquilo que ele faz é errado, mas ele tenta se justificar de todos os modos. E depois que Paulo termina de discorrer esses 21 pecados, Paulo termina falando do resultado da rebelião, versículo 32. Paulo descreve Deus, irmãos, como sendo um juiz que vai julgar todas as nações. Num dia próprio, Deus vai fazer isso. E a sentença está dizendo que o castigo para quem quebrar a lei de Deus, ou desafia ou rejeita, a sentença é a morte. É evidente que morte aqui, irmãos, primeiramente é uma morte espiritual. Embora a morte física também seja consequência do pecado, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Aqueles que vivem na prática desses pecados, listados aqui por Paulo, não apenas morrerão fisicamente, mas Paulo diz que morrerão finalmente espiritualmente. E o que significa morte espiritual? Significa que eles estarão eternamente separados da bondade e da misericórdia de Deus. Eu vou dizer uma coisa aos irmãos, não se escandalizem. Deus está e Deus continuará no inferno, mas em ira, punindo os pecadores por causa das suas rebeliões contra Deus. Inferno não é a ausência de Deus. Se fosse, o inferno seria um céu. Mas não é. Inferno é a presença punitiva de Deus, castigando os homens pelos seus pecados. Aprovar aqui, irmãos, tem o sentido de consentir ou de aplaudir. Então, Paulo está dizendo, Deus não vai castigar apenas aqueles que praticam essas coisas, mas aqueles que também consentem nessas coisas. Isto é, aqueles que não fazem, mas que aplaudem. Aqui também está contida uma sentença para os pagãos moralistas. Aqueles que acham que não praticavam essas coisas. Mas Paulo diz que ninguém escapará à sentença do Deus, que está irado contra eles, que rejeitaram deliberadamente a sua revelação na criação e no coração. Portanto, amados irmãos, a maior punição de Deus para a humanidade, lembrem-se disso. Se você não se lembrar de muitas coisas que eu disse nessa manhã, eu quero que você se lembre disso. A maior punição de Deus para a humanidade
não está em Deus pesar a sua mão, mas está no fato de Deus retirar a sua mão gradualmente de debaixo desse homem. O puritano Matthew Henry resumiu isso perfeitamente. Ele disse assim: o juízo espiritual de Deus, de todos os juízos, é o mais doloroso e deve ser o mais temido. Eu completo e concluo, irmãos, com algumas aplicações finais. Como vimos, ninguém é indesculpável perante Deus, porque Deus se revelou à humanidade através das coisas criadas em seu coração e em seu coração. Mas o homem decidiu rejeitar essas verdades deliberadamente. Por isso Deus os retribuiu na medida do seu pecado, entregando o homem à imundícia, às paixões desonrosas e uma mente reprovada. E um dia, Deus vai julgar todos os homens. Esses que praticam essas coisas serão condenados. Primeira coisa importante que eu gostaria de dizer finalmente aos irmãos: creia que Deus criou todas as coisas e seja grato a Ele por suas bênçãos cotidianas. Seja grato a Deus pelo ar, pela água, pelo sol, pela comida, pela família. Tudo que bondosamente o Senhor criou e lhe dá, graciosamente, providencialmente, seja grato a Deus. Obrigado, Senhor, por tua bondade. Segundo, cuidado para que, não sendo um cristão, você não viva um paganismo prático. Muitas vezes o cristão confessa a Deus com seus lábios, mas ele vive de maneira diferente na sua prática. É o que nós chamamos de a dicotomia do cristianismo. Eu confesso uma coisa, mas vivo outra. Cuidado com isso. Ame a lei de Deus. Guarde a lei de Deus no seu coração, para não pecar contra o Senhor, como cantamos ontem, no Salmo 119, de 9 a 16. Ontem aquele marcou meu coração, porque foi meu sermão de capela, de pregação, no seminário, quando estava me formando. Eu lembro de cada palavra dessa passagem bíblica. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Terceiro ponto, irmãos. Temos nessa passagem um grande encorajamento para pregarmos o evangelho aos perdidos. Eles precisam ouvir sobre a revelação especial de Deus. Eles precisam ouvir sobre a existência de um Deus que criou todas as coisas e que tem uma lei, e essa lei é santa, e essa lei expressa a santidade do seu caráter. Mas o homem também precisa ouvir que há esperança para ele. E essa esperança está na sua palavra. Palavra que nos fala de um Salvador bendito e glorioso chamado Jesus Cristo. Eles precisam saber, irmãos, que há um Deus que salva pecadores por meio de um evangelho poderoso, dinâmico, transformador. Quantas pessoas você conhece que se enquadram aqui em Romanos 1, 18 a 32? Quer evangelizar alguém? Comece com a lei. A lei é um ótimo modo de mostrar que ele é um pecador. Por fim, viva sabendo que haverá um dia de juízo, quando Deus julgará todos os homens. Tenha certeza de que você está perdoado, salvo, remido e guardado em Jesus Cristo. Creia que em Jesus, creia que Jesus morreu de fato por você, que Ele pagou todos os seus pecados. Ou como disse um velho puritano, creia em Jesus enquanto Ele veio como cordeiro, pois um dia Ele virá como leão e não haverá mais chance. Naquele dia, irmãos, não haverá compaixão para aqueles que rejeitarem a revelação geral e a revelação especial de Deus. Certifique-se de que Romanos 1,17, o justo viverá pela fé, é uma realidade na sua vida. Que Deus o abençoe.